Eu sou a missionária Luana Matos e gostaria de deixar um versículo bíblico para você. A palavra do Senhor em Provérbios 11, no versículo 25. Mas antes mesmo de falar sobre esse versículo, eu quero pedir a você, se inscreva no canal, esteja conosco. Ei, não deixe que a frieza espiritual lhe alcance, mas alcance a plenitude de Deus. Fique até o final, porque no final temos uma poderosa oração. E esse é o momento da palavra. Fique ligado, conectado. Ei, perceba que é Deus falando comigo e falando com você. A palavra de Deus, em Provérbios 11, no versículo 25, está escrito assim: O generoso prosperará, aquele que dá alívio aos outros, alívio receberá. Perceba que esse é um versículo que ele está dizendo que é a mesma medida que usamos para com as pessoas, Deus usa com a gente. Se a gente praticar a generosidade, a gente receberá de troca também a generosidade. Ele está dizendo que o próprio Deus nos recompensará. Ei, o próprio Deus fará com que a gente comece a prosperar, alcançando esse alívio e alcançando através das nossas próprias atitudes, semeando o bem e colhendo o bem. Esse é um versículo importante que nós não podemos deixar de falar. Em Salmos também, 34, 17 e 18, vai dizer assim: O justo clama ao Senhor e o Senhor os ouve, os livra de todas as suas angústias. Porque perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Ei, esse é o versículo que, se a gente perceber, a gente vai ver que Deus, em todo momento, ele alivia a nossa dor, porque ele ouve as nossas orações e ele atende. Eu estou trazendo esse versículo para você entender que é Deus que ouve e Deus atende, que um coração quebrantado move a mão de Deus. O olhar de Deus, a mão de Deus é inclinado para quem tem um coração aquebrantado. Gente, aquebrantamento é o ato de orar, o ato de se aquebrantar diante de Deus, em forma de reconhecimento de que nós não somos nada se não for a mão do Senhor. Ei, um dia o Senhor trouxe ao meu coração que eu vim entender que a gente não tem nada se Deus não nos der, não nos permitir. É Deus que permite. Ei, é Deus. O homem não tem nada se do céu não for dado, se do céu não for confiado a Ele. Se o próprio Deus não dar para a gente nada tem, porque tudo é dado por Ele. E a gente consegue perceber isso na própria natureza. Ei, se chove é porque Deus permitiu que a água descesse, que caísse sobre a terra e molhasse as terras. Ei, se a gente planta e algo nasce, é porque Deus permitiu que aquela semente que foi semeada, muitas vezes em uma terra até seca, viesse a produzir e dar frutos, e dar bons frutos. Ei, perceba você, se a sua saúde hoje está bem, foi porque Deus permitiu você mais um ano, ei, mais anos de vida, mais dias de vida. Ei, é Deus que permite, porque pela graça de Deus, que é um favor, irmãos, é um dom de Deus, nós não merecemos, mas Ele que é bom, que é generoso, Ele nos proporciona muitos e muitos anos de vida. Ei, para cuidarmos de nós mesmos, cuidar da nossa espiritualidade. Ei, perceba que a gente está aqui para cuidar da gente mesmo, porque nós não vamos morar a vida toda aqui na terra, porque a Bíblia vai dizer que há um lugar para a gente lá no céu, conforme as promessas contidas na palavra de Deus. Mas Deus, Ele todos os dias, pela graça, Ele nos dá mais anos e anos de vida para cuidarmos de nós mesmos, cuidarmos da nossa casa e da nossa família, porque Deus é generoso. E eu quero chamar a sua atenção para você entender um pouco mais sobre Provérbios 11, no versículo 25, que fala que o generoso prosperará. Porque o versículo vai dizer que aquele que alivia a dor dos outros,
receberá de recompensa o alívio da sua dor. É por isso que todos os dias, em algum lugar, o Senhor levanta alguém, homens e mulheres, para cuidar, para tratar de outras pessoas. Perceba você que no momento que estamos cuidando de alguém, Deus cuida da nossa própria dor, cuida da nossa própria casa, cuida dos nossos. É dessa forma que receberemos, então, a generosidade, ei, o alívio daquela dor e daquele problema que muitas vezes a gente mesmo não consegue resolver. Porque perceba vocês, irmãos, que há coisas que é para os homens fazer, mas há situações, há coisa que é para Deus realizar. É por isso que você precisa todo dia plantar o amor para colher o amor. Ei, plantar o alívio na vida de alguém para que a sua dor também seja aliviada. Porque a Bíblia vai dizer que no mundo teremos aflição, mas ela vai dizer para ter ânimo, ou seja, todos nós passamos por aflição. Todos nós, irmãos, passamos por dificuldade. Todos nós passamos por vendavais. Ei, todos nós nos sentimos em alguma situação que estamos em meio à tempestade. Mas a gente precisa entender que vai ter dia que o mar vai estar mais perigoso para nós, porque vai ter chuva, vai ter vento e vai tentar nos derrubar do barco. Mas vai ter dias, irmãos, que parece que as águas desse mar, parece que elas começam a remar em direção ao destino que foi escolhido para nós. E muitas vezes esse destino é para cuidar de alguém, é para tratar de alguém, é para levar o alívio a alguém. Ei, entenda que nós somos chamados para servir, servir uns aos outros em amor, praticando o amor de Deus, que esse sim ama e ama os seus filhos e ama a todos de maneira igual. Dessa forma, quando a gente entende isso, a gente entende que aliviar a dor dos outros é receber essa pessoa de volta, mesmo se porventura essa pessoa cometeu algum pecado. Ei, você como igreja de Deus precisa estar com seus braços abertos para receber o pecador, para receber aquele que tem uma ferida, que tem uma dor. Você precisa ser o amparo dessa pessoa. A pessoa precisa encontrar no seu olhar, no seu abraço, no seu aperto de mão, aconchego do Espírito Santo, para que essa dor que o mundo causou, para que essa dor, que a atitude da escolha do pecado causou, seja aliviado através de você, das suas ações, através do seu ato de amor. Amai-vos uns aos outros, diz o Senhor. Ei, perceba que é uma ordenância de Deus para mim e para você. É tão verdade isso que a palavra de Deus em Mateus 11, no versículo 28, 30, vai dizer: Vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Deus alivia aqueles que estão sobrecarregados. Ei, e a palavra de Deus, em continuidade, esse versículo vai dizer assim: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse é um versículo que convida a você que está passando por um problema, que se sente sobrecarregado, que se sente desesperado, que se sente desapontado, que se sente envergonhado, que se sente triste e desamparado. É Deus que tem um amparo para a sua alma, mas Deus usa a mim, usa a nós, para ajudarmos uns aos outros. Que aonde você estiver nessa noite, receba o olhar de Deus. Vá ao encontro
a vontade de Deus, que é a vontade permissiva de Deus, é de que você saia dessa situação, porque muitas coisas foi permitido a você, mas hoje o Senhor veio para lhe ajudar a curar essa ferida. Em nome de Jesus, coloque a sua mão no seu coração, você que se encontra ferido, você que se encontra triste, abatido, você que se encontra sobrecarregado, você, se porventura você achou que hoje seria o seu último dia, você está no lugar certo, porque Deus manda te dizer que é o começo de uma história e de uma história de milagre. Eu vou orar por você, porque eu sei que o alívio chegou na tua casa e na tua história. Poderoso Jesus e eterno Pai, Senhor, já estamos conectados ao Senhor. E eu sei, ó Pai, que Tu trouxe uma palavra que aliviou, Pai, essas almas, meu Pai, dessas pessoas que estavam aí, entristecido em situações adversas. Mas eu sei, Pai, que Tu é um Deus extraordinário em realizar milagres. E eu quero te pedir em nome de Jesus, alivia essa dor, cura essa alma, cura essa ferida, visita esse coração, ó Pai, em nome de Jesus, e preenche, ó Deus, essas faltas e essas necessidades no teu nome. Vai de encontro a essa pessoa, ó Pai, aonde ela estiver, ó Pai, e realiza um milagre, ó Pai, que foi apresentado através dessa tua palavra. Alivia essa alma, meu Pai, em nome de Jesus, e traga esse coração a alegria de te servir e de te buscar, ó Pai, entendendo que Tu é o Deus do tempo e que nesse tempo onde essa pessoa esteve conectado ao Senhor, o Teu alívio o alcançou, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.